pessoal, beleza? E hoje nós iremos ter uma aula sobre os aspectos climáticos mundiais. Você já deve ter se perguntado, por que ocorre furacão? Por que a minha cidade é mais fria que a outra? Por que existe seca no Nordeste brasileiro? Por que existe o deserto do Saara? Tudo isso você vai visualizar nessa aula. E para tal nós devemos então entender o que é a atmosfera. O estudo da atmosfera se faz importante no sentido de que a atmosfera é quem determina as características climáticas de um determinado local. É na atmosfera que acontecem os fenômenos climáticos. Então, ela se torna importante para o nosso estudo. Sobre a composição da atmosfera, vale lembrar que ela é composta basicamente de... Você está me respondendo aí por acaso que é oxigênio? 78% da atmosfera é composto de nitrogênio. E o restante, no caso 21%, nós temos de oxigênio e 1% de outros gases que nós temos na atmosfera. Se a atmosfera ela possuísse mais oxigênio, o que aconteceria com a atmosfera? No caso, ia ser melhor para a gente? Pô, mais oxigênio, vou respirar mais, que bom, que maravilha. O que você acha sobre isso? Hein? Olha, se acontecesse um aumento de quantidade de oxigênio na atmosfera, a nossa atmosfera seria altamente combustível, porque o oxigênio, como a gente sabe, ele é um combustível. Por exemplo, quando tu faz fogo, tá fazendo foguinho lá, o que tu faz para o fogo queimar mais rápido? Tu vai lá e assopra o fogo, ou abana o fogo, ou seja, no sentido de oxigenar esse fogo. A partir do momento que tu isola ele e tira o oxigênio, ele se apaga. Então, o valor de 21% é o que mantém a nossa atmosfera sem, digamos assim, ter grandes queimas. Se nós tivéssemos valores maiores, consequentemente, haveria muita combustão no nosso sistema. Ok, pessoal? E agora nós vamos entender então um pouco mais sobre as camadas da atmosfera quanto à temperatura. Quanto à temperatura, nós temos então uma classificação da atmosfera em camadas, no caso 4 camadas, que aí no caso o que eles fazem? A gente pega então essa classificação e faz o seguinte, olha, nessa camada a temperatura aumenta conforme a altitude, na outra camada a temperatura diminui conforme a altitude, aí na outra a temperatura aumenta conforme a altitude. É isso que a gente vai ver agora, vai tentar entender as características de cada camada da atmosfera. A primeira camada é a troposfera. A troposfera é a camada onde nós, seres vivos, vivemos. É onde as aves voam, onde os humanos caminham. É a troposfera, a camada da atmosfera onde nós vivemos, então. Uma das características da troposfera é a seguinte, a temperatura diminui com a altitude. Veja bem, a temperatura diminui com a altitude. Este é um dado importantíssimo. Outro dado importante sobre a troposfera é o seguinte, é o fato de que a maioria dos fenômenos climáticos que ocorrem na troposfera. E outra coisa que é importante lembrar da troposfera é que praticamente toda a massa da atmosfera está concentrada na troposfera. Cerca de 80% da massa da atmosfera está concentrada na troposfera. A troposfera é, então, a camada onde se concentra a maioria dos gases pesados, tá ok? Sobre a estratosfera. Na estratosfera, como o ozônio está concentrado no seu topo, consequentemente, o que nós temos? Nós temos, então, um aumento da temperatura conforme a altitude. Vejam bem, na estratosfera nós temos um aumento da temperatura conforme a altitude, ok? Na mesosfera, como o ozônio se concentra na base, acontece o contrário novamente, ou seja, a temperatura na mesosfera diminui com a altitude, ok? E a termosfera é a camada, né, no caso que a gente pode também chamar de ionosfera, porque é a camada eletricamente carregada que nós temos. É lá que ocorre o fenômeno, por exemplo, da aurora boreal. Nesta camada, a temperatura aumenta com a altitude. Então, resumindo, nós temos então uma troposfera onde a temperatura diminui com a altitude, depois nós temos a estratosfera onde a temperatura aumenta com a altitude, depois nós temos a mesosfera onde a temperatura
diminui com a altitude. E, por fim, nós temos a termosfera ou ionosfera, onde a temperatura aumenta com a altitude. Mudando um pouco de assunto, nós vamos agora discutir, então, tempo e clima. Você já deve ter dito, por exemplo, hoje o clima está ruim, hoje vai chover, o clima está ruim. Se referindo, então, a coisas que vão acontecer naquele momento. Mas, na verdade, existe uma diferença entre tempo meteorológico e clima. Mas eu gostaria de saber de você, qual é essa diferença? Eu sei. Para mim, clima tem que ser bom e tempo meteorológico, chuva e frio muito ruim. Olha o verão, que beleza. Clima é a temperatura que passa, frio, calor. É o estado da química. Eu não sei. Não tenho ideia. Eu acredito que seja igual. Clima, tem vários tipos de clima. Tempo, acredito que seja tempo, se vai chover ou não. Você concorda com ela? Aham, claro. Clima, eu acho pelo menos que clima, mano, é aquela parada de, tipo, como é que tá o dia e tal. E tempo meteorológico, sei lá, deve ser outra coisa. Eu sou apaixonada pelo verão. Esse sol maravilhoso aqui, eu adoro. Nada de inverno. Nada de inverno. Seria, vamos dizer, um dia de chuva, o dia que está quente, sol, a mudança de tempo. E agora eu já confundi clima com tempo, né? Meu Deus. Clima pode ser uma fase da estação, do tempo. Vocês faltaram a aula ou mataram a aula? Eu acho que eu esqueci, realmente. Minha memória é um pouco curta. Clima é um estado permanente do ambiente e tempo é um estado momentâneo. Por exemplo, agora o tempo está nublado. O clima, no caso da região sul, é subtropical. Eu acho que o pessoal anda meio confuso, não está sabendo separar o que é tempo meteorológico e clima. Tempo meteorológico é o seguinte, são as condições num determinado ponto. Por exemplo, maior umidade, tendência para chuva, menor umidade, tendência para seco. Já clima é relativo, no caso, a uma sequência de tempos meteorológicos. Por exemplo, num determinado ponto, chove todo mês de agosto, dezembro, novembro, outubro. O que acontece? Aí tu está criando uma condição climática. Naquele período é um período de chuvas. Então, tu tem uma sequência de tempos meteorológicos que determinam esse clima. Tá ok? Então, digamos assim, o tempo meteorológico é uma coisa mais imediata e o clima, no caso, é vamos botar aqui, entre aspas, um coletivo de tempos meteorológicos. Os elementos do clima são aqueles que acabam constituindo os tipos climáticos. Por exemplo, quando a gente vai fazer lá a classificação para clima equatorial, a gente vai levar em conta questões relativas à temperatura, umidade, pressão e assim por diante, tá ok? Então esses são os elementos que constituem o clima. O elemento, um dos mais importantes, é a temperatura do ar. É aquela que, então, se um clima é mais quente, um clima é mais frio. Então a temperatura do ar, ela pode variar segundo alguns fatores, mas ela é um elemento importantíssimo na constituição do clima. Um outro elemento a ser considerado é a umidade, ou seja, a quantidade de água que nós temos no ar. Essa água normalmente está em vapor, tá ok? E normalmente, então, quando nós temos quanto maior a presença desse vapor d'água no ar, consequentemente, maior a umidade. Por exemplo, em locais equatoriais, essa umidade é muito grande e, consequentemente, a gente tem grande presença das chuvas. Por exemplo, já em Brasília, acontece o contrário. A umidade relativa do ar ela é muito pequena, consequentemente, gera um período seco. Então, nós temos essas diferenças relativas à umidade do ar, e a umidade do ar é um elemento importante na constituição do clima. Aprofundando um pouco mais sobre a umidade, a gente tem que entender então um pouco os tipos de chuva. Quanto aos tipos de chuva, é importante lembrar o seguinte, então nós temos três tipos: as chuvas orográficas, as chuvas frontais e as chuvas convectivas. Chamando a atenção a essa última, as chuvas convectivas é aquele ciclo da chuva, onde uma gotinha cai, e aí um dia ela evapora e vira nuvem, e ela cai na água e forma nuvem de novo, e assim, aquele ciclo da água que a gente ouve nas escolas de primeira série a terceira série. Então, esse é o tipo de chuva convectiva, é o ciclo da água. Agora,
quanto às chuvas, por exemplo, orográficas. Como é que são as chuvas orográficas? A frente está vindo com umidade e encontra uma barreira, que pode ser um morro. Aí o que acontece? Quando a frente está vindo com umidade, encontra o morro, ela se eleva, né, porque ela não vai ultrapassar, né, então ela tem que se elevar. Se elevou, e o que aconteceu? Quando se elevou, perdeu temperatura, né, porque a temperatura diminui com a altitude. Perdendo temperatura, o que acontece com ela? Ela condensa e chove, tá ok? Então esse tipo é o tipo de chuva que a gente chama de chuvas orográficas, tá ok? E o outro tipo de chuva, que é o chuva frontal, é o seguinte. Chega uma massa de ar quente, úmida, e uma massa de ar frio e úmido. Elas se encontram. E o que acontece? Qual dessas massas de ar ela é mais densa? A fria, né, pessoal? Pô, quanto mais frio o ar, mais denso. Então, a massa de ar frio mais densa fica embaixo, empurrando a massa de ar quente para o topo. E, consequentemente, quando essa massa de ar quente sobe com umidade, ela resfria, condensa e chove. Tá ok? Então, esse é o tipo de chuva chamado frontal. Um outro elemento que nós devemos considerar nos estudos de clima é a pressão. Sobre a pressão, o que nós devemos lembrar? Que a pressão, na verdade, é a força que o ar atua sobre a superfície. Então, nós temos um ponto onde existem altas pressões, ou seja, ar que desce pressionando a superfície, e nós temos os pontos de baixa pressão, que são pontos onde o ar ascende e, digamos assim, consequentemente exercendo pouca pressão sobre a superfície terrestre. Então, lembrando então, alta pressão, ar descendente. Baixa pressão, ar ascendente. Massas de ar e circulação geral da atmosfera. A rotação terrestre, ela ocorre de oeste para leste. Consequentemente, o que acontece com o ar? O ar, ele tende a ir na direção contrária. Então, é por isso que os ventos, nesse ponto, eles vão nessa direção. Aqui nesse ponto onde nós estamos marcando, eu marquei como Z-City, que é a zona de convergência intertropical, nós temos um ponto de baixa pressão, ou seja, o ar está se encontrando aqui e está ascendendo, ou seja, está subindo para a grande altitude. Este ar, parte migra para o polo e parte migra para uma latitude aproximadamente de 30 graus. Então, no polo e no 30 graus nós temos um ponto de descendência de ar. E nos pontos de descendência de ar, o que acontece? Acontece, então, alta pressão. Normalmente, o que a gente pode dizer é o seguinte, que nas altas pressões, nós temos, então, divergência de ar. E nas baixas pressões, nós temos a convergência do ar. Ok, pessoal? Neste ponto, chamado zona de convergência intertropical, e nesse ponto aqui, que é um ponto aproximadamente a 60 graus, nós temos os pontos de convergência de ar. Essa convergência, ou seja, essa ascensão de ar, está ligada ao quê? Está ligada à temperatura. Lembre que na área próxima ao Equador é a área que, consequentemente, tem maior insolação e, consequentemente, tem maior temperatura. Com a temperatura, o que acontece com o ar? O ar consegue encontrar condições para subir. Do contrário, acontece no polo. Como o ar é muito frio no polo, a tendência do ar é descer. Agora, como é que nós temos um ponto a 60 graus onde o ar ascende? Muito simples. O ar proveniente da alta subtropical encontra o ar proveniente da alta polar. Esse ar proveniente da alta subtropical, ele é mais quente, no caso, do que o ar polar. Quando eles se encontram, o ar proveniente da alta subtropical, a tendência dele é subir. Tá ok, pessoal? É por isso que esse ponto é um ponto de baixa pressão. Tá ok? Você deve ter se perguntado, então, aqueles fenômenos, furacões, onde é que eles acontecem, o que eles são? Bom, um furacão é um ciclone tropical, que é formado numa baixa pressão, no caso, nas baixas pressões existentes próximos à zona de convergência intertropical. Agora, nós temos, no caso, também os ciclones extratropicais,
que são aqueles que não ocorrem nesse ponto, e sim nesta baixa pressão. O importante de um ciclone é que ele sempre acontece numa baixa pressão e sempre acontece no mar. À medida que ele atinge o continente, ele perde a força, tá ok? E aí, o contrário dos ciclones são os anticiclones, que são o quê? São os centros de alta pressão. Sobre ventos e brisas. Sobre brisas, é importante a gente lembrar a diferença entre brisa terrestre e brisa marinha. A brisa marinha, vamos explicar ela agora. Pensa comigo. Num dia ensolarado, né, tu na praia, o que acontece? Qual é a superfície que vai estar mais quente durante o dia? É a terra ou é a água? Pensa um pouquinho. Não me dá essa resposta. Essa resposta eu não quero. Ah, te ligou que é a terra, porque o calor específico da terra é menor. Consequentemente, a área de terra esquenta mais rápido e esfria mais rápido. Então, o que acontece? Essa área acaba estando mais quente. Então, onde é que o ar vai encontrar condições para ascender, ou seja, para subir? Na terra. Então, o ar sobe na terra e aí ele migra em direção ao mar. Quando ele encontra o mar, ele diminui a temperatura e faz com que ele desça. Quando ele desceu, ele vai voltar para a terra. Então, a brisa marinha acontece durante o dia, tá ok? Durante a noite, o que acontece? Qual é o mais quente? A água, porque a água esquenta mais devagar, mas esfria mais devagar também. Consequentemente, então, logo a terra resfria, né, quando acaba o dia, e consequentemente a água mantém a temperatura. Então, na água fica mais quente, o que acontece? O ar acende na água, e aí ele vai procurar uma temperatura mais fria na terra. E aí, quando ele encontra essa temperatura mais fria, ele desce. Quando ele desceu, a tendência dele é migrar para a água, pois a água está mais quente. Então, aí nós temos um movimento que vai da terra para o mar, e consequentemente nós temos a brisa terrestre. Tá ok? Outro tipo de característica que a gente pode apontar são relativas aos ventos. Vamos falar então agora de ventos alísios. Bom, pessoal, os ventos alísios são aqueles ventos equatoriais que são gerados pela rotação terrestre. São aqueles ventos que se encontram na zona de convergência intertropical. Esses ventos são permanentes, porque eles são frutos da rotação terrestre e do efeito de Coriolis, que é gerado pela rotação terrestre. Ok? Outro tipo de vento que não pode se esquecer é as monções, que ocorrem no Sudeste Asiático. As monções levam chuvas para a área do Sudeste Asiático no verão. Agora vamos entender um pouco mais essa sistemática. Bom, no verão, o dia é mais longo que a noite. Consequentemente, faz com que haja uma baixa pressão aonde? Na terra ou na água? Na terra, né? Porque durante o dia, né, lembrando então que a terra aquece mais facilmente. Então o ar ascende sobre a terra e migra para o oceano. E do oceano ele vem trazendo umidade, consequentemente trazendo chuva. Então nas monções chove por causa disso. Outro dado que é importante são as monções de inverno, que aí acontece o contrário. A noite é maior que o dia. E a noite sendo maior que o dia, o que acontece? O ar acende aonde? Acende no oceano. Consequentemente, do oceano ele acendeu, ele migra para a terra e desce na terra. E aí o ar então vem da terra para o oceano. Consequentemente, deixando um período seco nesta área do Sudeste Asiático. Tá ok? Então esses são alguns ventos que são importantes da gente lembrar na hora do nosso estudo. Um outro elemento do clima é o albedo. Bom, até vou fazer uma brincadeira com essa ideia de albedo. Você tem um colega que você chama de sem sangue, de papel. Você também poderia chamar ele de albedo. Por quê?
O albedo é o seguinte, é o índice de reflexão que nós temos na superfície terrestre. E onde é que o albedo é maior? Qual é a cor que reflete mais a incidência solar? Não acredito que tu me respondeste preto. É o branco, né, pessoal? Então, a área que mais reflete a energia solar é onde? É o polo, porque o polo é praticamente todo constituído de neve. Então, o albedo, na verdade, está relativizado com a ideia de branco, tá ok? E onde é que nós temos branco? É nos polos. Então, agora nós vamos estudar os fatores do clima, ou seja, aqueles que podem alterar a dinâmica dos elementos climáticos que nós estudamos. O primeiro fator do clima que nós vamos falar é a latitude. Pessoal, pensa comigo. Quanto maior a latitude, menor ou maior a temperatura? Quem respondeu que menor a temperatura respondeu correto. Pensa que a latitude 0 é o Equador, ou seja, uma área quente. E aí, então, consequentemente, a maior latitude, que é 90 graus, está no polo. Então, quanto maior for a latitude, menor será a temperatura. Tá ok? Quanto ao fator altitude. Quanto ao fator altitude, cabe salientar o seguinte. Quanto mais alto formos, no caso em relação ao nível do mar, menor vai ser a temperatura. E menor vai ser a pressão atmosférica. Tá ok, pessoal? Por quê? Porque a quantidade de ar é maior na superfície do que nas áreas mais altas. O fator continentalidade e maritimidade. Bom, nas áreas mais continentais, nós temos as maiores amplitudes térmicas, pois a Terra esfria e esquenta mais rápido. Consequentemente, nas áreas que estão mais próximas ao mar, nós temos uma amplitude térmica baixa. Por quê? Porque a água vai fazer com que não haja um aquecimento muito grande, mas também não haja um resfriamento muito grande. Quanto às correntes marinhas, pessoal, quanto às correntes marinhas, tu tem que lembrar o seguinte, que as correntes marinhas, elas são importantes no seguinte sentido. Nós temos correntes marinhas que são frias e nós temos correntes marítimas que são quentes. As correntes marinhas quentes normalmente estão associadas às áreas das costas leste dos continentes. E, consequentemente, as correntes frias estão associadas às costas oeste dos continentes. Então, toda a costa oeste de um continente normalmente está associada a ela uma corrente fria. Toda a costa leste normalmente está associada a ela uma corrente quente. As correntes marinhas têm tamanha importância que acabam gerando desertos nos locais onde nós temos correntes marinhas frias. Por quê? Porque não consegue ter a ascensão da umidade devido à pouca temperatura. Tá ok? Um outro fator é a vegetação. A vegetação vai fazer com que a umidade nas áreas vegetadas seja maior do que nas áreas com pouca vegetação. Tá ok, pessoal? Então tem que lembrar esse fator. Vegetação está relacionada diretamente com a umidade. E o relevo? Como é que o relevo pode ditar a questão do clima? Bom, tu tem que pensar até naquela ideia das chuvas orográficas. Tu viu ali, né, que o relevo influi, por exemplo, para a formação de chuvas. Por exemplo, uma área íngreme pode gerar uma barreira que vai fazer com que haja uma evaporação forçada de uma massa de ar. Tá ok? E há uma consequente condensação. E fatores cósmicos? Por exemplo, se nós modificarmos a inclinação do eixo da Terra, mudarmos, por exemplo, a excentricidade da elíptica, ou mudarmos, por exemplo, o ponto de afélio e periélio, consequentemente nós mudaremos também a temperatura e outros fatores de pressão também na Terra. Então, é importante esse fator que é o fator cósmico. E agora nós vamos então para os tipos climáticos e climatogramas.
O clima tropical. O clima tropical é um clima onde nós temos uma amplitude térmica mediana e chuvas num determinado período do ano. Ou seja, nós temos 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Normalmente é a seguinte lógica. Nós temos no verão um período chuvoso e quente e no inverno um período seco, mas com clima ameno. Já no clima mediterrâneo, nós temos a seguinte questão. Nós temos um clima seco com uma grande amplitude térmica, tá ok? Clima desértico. Não é aquela coisa só calor. Para determinar um clima desértico, tem que pensar em pouca chuva. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que um clima desértico normalmente é um clima que possui grande amplitude térmica, seja diária, seja anual. Ou seja, possui sim temperaturas frias. Num clima frio, o que acontece? Um clima frio é um clima onde nós temos uma precipitação boa, mas também uma amplitude térmica considerável. Só que as temperaturas dificilmente atingem valores superiores a 22 graus centígrados. Clima glacial ou polar. Este é um clima seco também, pessoal, porque o tipo de precipitação que nós temos não é em forma de chuva, e sim na forma de neve. Então, um clima glacial ou polar normalmente tem um climatograma que nós vamos acompanhar aqui. Explicando um pouco sobre climatogramas, é importante lembrar o seguinte, que esses quadradinhos, quando são preenchidos, se referem, no caso, a chuva. E essa linha vermelha aqui, no caso, se refere à temperatura. Então, tu vê que existe uma amplitude térmica, mas existe muito pouca precipitação. Sobre o clima temperado, vamos acompanhar aqui o climatograma. Olha aqui, ó. Aqui já nós temos a presença de chuvas, principalmente concentradas nos meses, do caso do meio do ano, né? E aí o que acontece? Nós temos a temperatura que se eleva também no meio do ano. Pessoal, isso nos faz deduzir o quê? Que essa aqui é uma cidade que está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? No hemisfério norte, porque, olha, para ter aumento de temperatura, tu vai ter que ter, então, aqui um período de verão, tá ok? Então, você considera aqui que existe uma amplitude térmica a ser considerada e também, ó, um período um pouco mais seco e um período um pouco mais chuvoso. O período seco está associado ao inverno e o período chuvoso está associado ao verão. Vamos para o outro clima, que é o clima subtropical. Quanto ao clima subtropical, cabe lembrar o seguinte, então. Chuvas bem distribuídas, né, embora hajam algumas concentrações, e temperatura que, digamos assim, também possui uma grande amplitude. Ó. Quando a amplitude ela é pequena, a linha se mantém mais reta. Olha, quando há uma curva nessa linha, o que acontece? A gente pode dizer que existe uma amplitude a ser considerada. Então, olha aqui. Essa cidade fica no hemisfério sul ou no hemisfério norte? Ah, aqui é o contrário. Olha aqui, ó. O verão, temperaturas altas. Ou seja, então o verão é aqui. Consequentemente, aqui é hemisfério sul, tá ok? Porque a queda de temperatura se dá nos períodos que estão no meio do ano, tá ok? Agora nós temos o clima equatorial. Vamos ver o clima equatorial. Aqui a amplitude térmica é baixa, tá ok? E por que a amplitude térmica ela é baixa? Porque é um local onde nós temos grande insolação. Essa insolação faz com que haja grande evaporação e a consequente quantidade de chuvas. Olha quanta chuva nós temos nessa área. Impressionante, né? Nessas áreas do equatorial, muitas vezes os caras marcam o encontro depois da chuva, porque chove todo dia. Tá ok, pessoal? Vamos para o próximo clima, que é o clima tropical semiárido. O tropical semiárido é o seguinte, pessoal. Nós temos um período onde existem chuvas, que é um período restrito a 3 meses, e nos demais meses, seca. A área da Caatinga, no Brasil, é uma área que está sob um clima tropical semiárido. E olha aqui a amplitude térmica. A amplitude térmica ela é baixa.
Tá ok? Então agora a gente vai falar um pouco sobre as mudanças climáticas. Você já deve ter notado que em alguns lugares do mundo o clima anda mudando. E mudando por quê? Com a maior emissão de gases na atmosfera, consequentemente essa tende a reagir e essa mudança, gerando mudanças, no caso, no clima da Terra. Mas, questões relativas a efeito estufa, ilhas de calor, inversão térmica, entre outros, nós vamos abordar numa aula de problemas ambientais. Eu quero chamar a atenção aqui o El Niño e o Laninha. Sobre o El Niño, vale lembrar o seguinte, os alísios, eles diminuem. Os alísios são aqueles ventos na área equatorial. Eles diminuindo, o que acontece? A água, digamos assim, no Pacífico fica um pouco mais parada. Vou botar esse parada entre aspas. Consequentemente, a água parada esquenta mais rapidamente. E, consequentemente, esse aquecimento provoca alterações na dinâmica local. Por exemplo, na área próxima ao Peru, nós temos uma característica de corrente fria. Afinal, é a costa oeste da América do Sul. Só que com o El Niño, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que há um aquecimento daquela água, modificando, então, toda uma circulação de ar naquele local. Tá ok? Gerando naquele local, então, um ponto de baixa pressão naquele ponto que era antes de alta pressão. Consequentemente, isso também gera problemas na economia local. Por quê? Naquele local, por exemplo, o Peru, é um país que vive muito da base do peixe. O peixe, ele normalmente prefere águas mais frias, porque nas águas mais frias, nós temos um maior número de oxigênio dissolvido. E, com o aquecimento da água, então, consequentemente, esse oxigênio dissolvido acaba não existindo e, consequentemente, há uma diminuição nos peixes. E, consequentemente, afeta-se a economia no Peru. E o Laninha? O que é o Laninha? O Laninha é o contrário. É um aumento nos ventos do Pacífico, ou seja, a água se torna mais turbulenta e, consequentemente, a água que estava em profundidade consegue ascender. E, consequentemente, há um resfriamento do Pacífico. E aí, originando efeitos contrários na região. Tá ok? Agora, nós vamos então para as nossas dicas de estudo. Uma dica de estudo é o livro Espaço Geográfico e Globalização de Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. É um livro onde você vai encontrar as questões climáticas e ainda mais, vai poder relacioná-las com as questões relativas ao mundo econômico. É muito interessante a leitura que nós temos nesse livro. Tá ok? E bom, pessoal, estamos finalizando a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante nessa aula. Agora é você quem faz o estudo em casa. Até mais! Tchau! Na aula de hoje, estudamos os aspectos climáticos mundiais. Vimos os elementos e fatores do clima. Nós vimos que a temperatura diminui com a latitude e também diminui com a altitude. E lembramos também que a pressão diminui com a altitude. Aprendemos os tipos climáticos e os climatogramas. Que para classificarmos o clima devemos levar em consideração a temperatura e a precipitação ao longo do ano. Bons estudos! E aí, professor, como é que você pode trabalhar essa aula? Bom, uma ideia talvez seja pedir para que os alunos peguem a temperatura de algumas cidades do seu estado. E aí o que acontece? Você pega essas cidades e tentem buscar os dados de altitude, distância do mar e latitude. E aí
tente fazer com que seu aluno faça algumas correlações utilizando esses 3 fatores do clima. Até mais, professor. Por que ocorre furacão? Por que a minha cidade é mais fria que a outra? Por que existe seca no Nordeste brasileiro? Por que existe o deserto do Saara? Tudo isso você vai visualizar nessa aula. E para tal nós devemos então entender o que é a atmosfera. O estudo da atmosfera se faz importante no sentido de que a atmosfera é quem determina as características climáticas de um determinado local. É na atmosfera que acontecem os fenômenos climáticos. Então, ela se torna importante para o nosso estudo. Sobre a composição da atmosfera, vale lembrar que ela é composta basicamente de... Você está me respondendo aí, por acaso, que é oxigênio? 78% da atmosfera é composto de nitrogênio. E o restante, no caso 21%, nós temos de oxigênio e 1% de outros gases que nós temos na atmosfera. Se a atmosfera ela possuísse mais oxigênio, o que aconteceria com a atmosfera? No caso, ia ser melhor para a gente? Pô, mais oxigênio, vou respirar mais, que bom, que maravilha. O que você acha sobre isso? Hein? Olha, se acontecesse um aumento de quantidade de oxigênio na atmosfera, a nossa atmosfera seria altamente combustível, porque a atmosfera em camadas, no caso 4 camadas, que aí no caso o que eles fazem? A gente pega então essa classificação e faz o seguinte, olha, nessa camada a temperatura aumenta conforme a altitude, na outra camada a temperatura diminui conforme a altitude, aí na outra a temperatura aumenta conforme a altitude. É isso que a gente vai ver agora, vai tentar entender as características de cada camada da atmosfera. A primeira camada é a troposfera. A troposfera é a camada onde nós, seres vivos, vivemos. É onde as aves voam, onde os humanos caminham. É a troposfera, a camada da atmosfera onde nós vivemos, então. Uma das características da troposfera é a seguinte, a temperatura diminui com a altitude. Veja bem, o oxigênio, como a gente sabe, ele é um combustível. Quando, por exemplo, quando tu faz fogo, tá fazendo foguinho lá, o que tu faz para o fogo queimar mais rápido? Tu vai lá e assopra o fogo, ou abana o fogo, ou seja, no sentido de oxigenar esse fogo. A partir do momento que tu isola ele e tira o oxigênio, ele se apaga. Então, o valor de 21% é o que mantém a nossa atmosfera sem, digamos assim, ter grandes queimas. Se nós tivéssemos valores maiores, consequentemente, haveria muita combustão no nosso sistema. Ok, pessoal? E agora nós vamos entender então um pouco mais sobre as camadas da atmosfera quanto à temperatura. Quanto à temperatura, nós temos então uma classificação da E aí, pessoal, beleza? E hoje nós iremos ter uma aula sobre os aspectos climáticos mundiais. Você já deve ter se perguntado,